Semana da Bíblia, programação especial da IEPBC Sede. Curiosidades da Bíblia, você sabia? A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, sou aqui da Igreja Sede e eu estou aqui a pedido do pastor Gedeon Júnior, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, para esta semana, que é uma semana toda especial em comemoração ao Dia da Bíblia, falar aqui algumas curiosidades sobre esse livro tão importante. Quero agradecer também à pastora Loide Ramos pela confiança e a cada um dos irmãos e das irmãs que tem escutado durante essa semana estas curiosidades. Hoje temos duas, vamos então para a primeira. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, porque o que nós acabamos de ler está na palavra de Deus. E a palavra é a verdade. E há muita evidência para provar isso. Podemos ver que a Bíblia vem de Deus. O que está escrito, como foi escrito, os seus efeitos, todas essas coisas provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, como que nós podemos saber que a Bíblia não é uma falsificação? Ela não foi falsificada. Porque algumas pessoas sugerem que a Bíblia foi escrita ou modificada muito tempo depois por motivos políticos. Mas existe muita evidência que sugere que os livros da Bíblia são autênticos e escritos por quem dizem ser. Vamos dar um exemplo. As cópias antigas. As cópias antigas, comparadas com outros livros antigos, aceites como autênticos, os livros da Bíblia têm muito mais cópias antigas encontradas. Isso significa que não foram escritos muito tempo depois. Cópias exatas. Comparando as cópias mais antigas da Bíblia com as cópias mais recentes, o texto é quase idêntico. Tirando alguns erros de gramática e ortografia, mais de 99% do texto é igual. Isso prova que a Bíblia não foi modificada. Informação correta. Normalmente uma falsificação contém muitos erros de geografia, costumes da época, etc. e tal. Os livros da Bíblia não apresentam esse tipo de erro. Então podemos confiar na Bíblia? Sim. Nós podemos confiar na Bíblia. A Bíblia é confiável. Não há nenhum outro livro da antiguidade com autenticidade tão bem comprovada como a Bíblia. A quantidade de evidências é avassaladora. Outro ponto aqui: quantas cópias antigas da Bíblia há? Já foram encontradas centenas de cópias antigas da Bíblia ou fragmentos da Bíblia. Algumas dessas cópias datam de apenas algumas décadas depois da escrita dos livros originais. Isso é espantoso, porque não há nenhum outro livro da antiguidade com tantas cópias tão perto da data original. Então a Bíblia foi modificada de forma alguma. A Bíblia que chegou até nós hoje não sofreu nenhuma modificação importante. Antes da invenção da imprensa, os textos da Bíblia eram copiados à mão. As versões mais antigas eram escritas em aramaico, hebraico e grego. Os escribas e os monges que copiavam os textos eram extremamente cuidadosos em seu trabalho, porque a palavra de Deus é sagrada. Eu não sei se você sabe uma outra curiosidade. A nossa primeira revista da Escola Bíblica Dominical do nosso ministério, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, que tem por título Estudos Bíblicos Dominicais, a nossa primeira revista, que foi no ano 2013, foi a revista que inaugurou todo esse projeto. Hoje nós já estamos na 20ª
que terminamos a 20ª, que foi a Igreja e o Templo, e já estamos preparando a 21ª revista. Então a primeira revista, ela saiu em 2013, e o tema dessa revista foi Bibliologia. E na página 22 desta revista, Bibliologia, diz assim: em primeiro lugar, é de salientar que no meio dos hebreus existia aqueles que cuidavam exclusivamente dos livros da lei, das escrituras. Desde o exílio da Babilônia, tinham o nome de escriba e eram os depositários do texto da Bíblia hebraica. A partir do século VII da nossa era, passaram a ser conhecidos pelo nome de massoretas. Os massoretas ou massoréticos, que é em hebraico, eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Às vezes o termo também é usado para indicar comentadores hebraicos dos textos sagrados. Então, esses homens de Deus, eles eram os eruditos, eles trabalhavam na preservação do tradicional texto hebraico. E eram meticulosos em seu trabalho, que consistia em usar como texto base um exemplar devidamente autenticado. Nada era escrito de memória, tendo eles que verificar cada letra antes de escrevê-la. Todos os novos manuscritos eram revisados e as cópias erradas rejeitadas imediatamente. Ao errar uma letra ou um acento, não era permitido corrigir. Errei aqui uma letra, errei aqui um acento, vou apagar, vou corrigir, vou continuar. Não era permitido isso. O que eles tinham que fazer então? Eles tinham que rasgar tudo que tinham feito. Rasgava tudo que tinha feito. Se na correção e revisão de seu trabalho fosse encontrado algum erro, eles eram imediatamente expulsos e destituídos de suas funções e excluído da comunidade judia onde moravam. Tais fatos confirmam a veracidade e certeza das primeiras traduções da Bíblia até então conhecida. Então, com certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não foi modificada. O que nós temos aí é a palavra do Senhor. Olha só, a arqueologia nos comprova que Deus está no controle de tudo, inclusive da tradução da sua palavra. Em 1947, foram encontrados fragmentos dos escritos antigos hebraicos e entre eles o livro de Isaías. Os eruditos compararam com os manuscritos hebraicos existentes e a Bíblia da época. Qual foi o resultado dessas comparações? A exatidão dos textos foi espantosa. Descobriram que o texto quase todo era igual. E mais, as diferenças encontradas eram só pequenos erros ortográficos, nada que modificasse o sentido do texto. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos para a próxima curiosidade. Há contradições na Bíblia? A Bíblia não tem nenhuma contradição significativa, você pode ficar certo disso. A Bíblia que você tem aí, ela não tem nenhuma contradição. Alguns nomes e números ficaram confundidos ao longo de séculos de tradução, mas são detalhes que não fazem diferença nenhuma. Outras supostas contradições podem facilmente ser explicadas pelo contexto e pela lógica. O que é então uma contradição? Uma contradição acontece quando afirmamos que duas ou mais coisas são verdade, quando essas coisas negam uma a outra. Vou te dar o exemplo. Você não pode dizer que nasceu no Brasil e que nasceu na China. Você só pode nascer em um lugar. Logo, essas duas afirmações se contradizem. A verdade não se contradiz. Deus também não se contradiz. Se a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, então ela não pode se contradizer. É por isso que muitos céticos procuram contradições na Bíblia para mostrar que a Bíblia não vem de Deus. No entanto, se analisarmos a Bíblia honestamente, encontraremos poucas situações que realmente parecem contraditórias. Vamos aqui analisar algumas. Contradições de nomes e números. Quem já leu a Bíblia sabe que tem muitos recenseamentos e genealogias. Também registra datas importantes
idades e outros números. Mas em alguns lugares, os nomes e números não batem certo. Mas isso não é uma contradição, vamos aqui analisar. Em algumas partes, a mesma pessoa pode ser chamada por dois nomes diferentes. Um caso disso é o rei Amazias. Em 2 Reis 14:21 diz assim: E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Só que quando você vai para 2 Crônicas 26:1, é o mesmo texto, só que no lugar de Azarias está Uzias. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. É óbvio que pelo texto que Uzias e Azarias são a mesma pessoa. Ou ele tinha dois nomes, como João Pedro, ou ele teve um nome de nascimento, mas ficou mais conhecido por um apelido. Isso poderá também explicar outras contradições em algumas genealogias. Então em 2 Reis fala Azarias e em 2 Crônicas fala Uzias. Está usando o mesmo texto, falando da mesma pessoa. É contradição, pastor Heber? Não é contradição. Outro exemplo, 2 Reis 25:8. Afirma que a cidade de Jerusalém foi destruída no 7º dia do 5º mês. Olha o que diz: E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só que o mesmo texto em Jeremias 52:12 fala: E no 5º mês, no 10º dia do mês. Este era o 19º do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então um fala 7º, o outro fala 10º. Ah, isso é contradição. Não é contradição. Há uma diferença de 3 dias. Essa diferença pode ter surgido por um erro ao copiar o texto, ou pode indicar que a destruição de Jerusalém levou 3 dias. Incendiar e demolir vários edifícios leva algum tempo. Então, não é contradição. Outras situações, os manuscritos antigos trazem números diferentes. Um caso é a idade do rei Joaquim. 2 Reis 24:8 fala que ele tinha 18 anos. Lá em 2 Crônicas 36:9 fala que ele tinha 8 anos. Então olha só, isso provavelmente foi uma distração da pessoa que copiou o texto. E eu estou falando aqui da tradução. Não confundir com o trabalho do erudito, que ao errar uma letra ou um acento, tinha que rasgar tudo e era expulso. Estou falando aqui da tradução para o português. Então alguém deve ter errado nesse ponto. Então aqui colocou 18 anos e o outro colocou a idade de 8 anos. No entanto, se analisarmos tudo, existem pouquíssimas diferenças com a quantidade de nomes e números que batem certo. Considerando que tudo foi copiado à mão ao longo dos séculos, sem os recursos que temos hoje, com um sistema de contagem diferentes e muita informação destruída pelo tempo, é incrível a exatidão dos nomes e números da Bíblia. Os erros que conseguiram entrar na Bíblia são poucos e, acima de tudo, insignificantes. Não tem significância nenhuma. Outro exemplo, Levítico 11:3-19, quando fala dos animais que devem comer, os que não devem comer. Lá tem a lista. Só que lista o morcego como uma ave. Nós sabemos que morcego não é ave. As classificações modernas dizem que morcego não é uma ave. No entanto, no hebraico antigo, a palavra para ave significava qualquer criatura com asas. Segundo essa definição, morcego cabe na categoria de ave. Então isso não é contradição, mas os céticos afirmam que existem contradições como essa, por exemplo. Não é contradição. Devemos avaliar a Bíblia pelas definições de sua época, não por classificações que apenas surgiram há algumas décadas. Alguns céticos também alegam que a Bíblia tem contradições históricas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre um rei da Babilônia chamado Belsazar, no tempo do profeta Daniel. Olha o que diz. Daniel 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. No entanto, documentos históricos mostram que nunca houve um rei Belsazar.
Contradição, pastor Heber? De forma alguma. Belsazar era o filho do último rei da Babilônia, chamado Nabonido. Como Nabonido passou muito tempo fora, em guerras, Belsazar agia como regente, administrando o império. Um regente também podia ser chamado de rei. O Império Babilônico caiu antes de Nabonido morrer, por isso Belsazar nunca foi oficialmente rei, mas teve o poder de um rei. Na verdade, essa contradição confirma a Bíblia que diz que Belsazar promoveu Daniel ao terceiro posto mais poderoso do reino, e que diz lá em Daniel 5,29, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Ensinamentos contraditórios. Tem ensinamentos contraditórios na Bíblia? Não tem. As únicas contradições que realmente podem fazer uma diferença são contradições nos ensinamentos da Bíblia, mas não tem. Muitas das contradições, e contradições entre aspas, que costumam ser apresentadas são apenas versículos tirados do contexto e que modifica seu sentido ou lados diferentes de uma verdade mais complexa. Por exemplo, em Romanos 13:1 fala que nós temos que ser obedientes às autoridades. Temos que obedecer às autoridades governamentais. Por outro lado, alguns discípulos também desobedeceram às autoridades, e a Bíblia lhes dá razão, conforme está lá em Atos, capítulo 5, versículo 27 ao 29. Será que isso é uma contradição? Não. É só ver e analisar um pouquinho. A Bíblia diz que Deus é nossa autoridade suprema. Todo cristão deve se submeter completamente a Deus. Não existe autoridade maior do que Deus. Qualquer governo está abaixo de Deus. Em geral, o governo serve para manter a ordem e a paz, e devemos respeitar isso e obedecer à lei para o bem comum. Mas quando uma lei ou uma autoridade nos ordena a fazer algo que é claramente contra os mandamentos de Deus, aí devemos escolher obedecer a Deus, não aos homens. É simplesmente uma questão de quem é a autoridade maior. Então, se o governo trazer uma lei absurda que vai de encontro à palavra de Deus, eu não tenho que obedecer os governantes, eu tenho que obedecer a Deus. Aí eu tenho que olhar para a palavra, ver se não vai contra a palavra de Deus. E por último, ainda existem várias contradições que não merecem esse nome. Algumas passagens da Bíblia são citadas como sendo contradições, mas nem cabe na definição. Por exemplo, Mateus 5,3 e Lucas, que fala sobre as bem-aventuranças. É questão de estilo de cada autor. Não há nada que diz, por exemplo, os pobres são abençoados e os pobres são amaldiçoados. A versão de Lucas é apenas um resumo da versão de Mateus. O mesmo acontece com os relatos da morte e ressurreição de Jesus. A história é contada de vários ângulos diferentes, com detalhes diferentes, mas os relatos não se contradizem. Na verdade, a quantidade de detalhes diferentes que cada pessoa registrou mostra como o processo foi caótico de complexo. Por exemplo, João 19,17 relata que Jesus saiu carregando sua cruz. Já em Lucas, completa a informação, indicando que depois um homem chamado Simão carregou a cruz durante parte da sua viagem. Ao todo, quando analisamos a Bíblia, vemos que não tem contradições verdadeiras em sua mensagem. Basta ler a Bíblia de forma honesta, lembrando sempre que cada passagem faz parte de um contexto maior. Então, queridos, a Bíblia é confiável, a Bíblia é a palavra de Deus e não há nenhuma contradição. Que Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, retornaremos com mais curiosidades. Forte abraço. Até amanhã com mais curiosidades da Palavra de Deus. A paz do Senhor.